Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste dia. Vamos falar muito sobre o nosso Botafogo, penúltimo vídeo gravado aqui nesse cenário alternativo no nosso Peru. Lá ele. Vamos trazer mais informações, vamos conversar muito sobre o nosso glorioso. Amigos, primeiramente quero falar sobre os atos vergonhosos de ontem, após a partida, em que dezenas de torcedores da equipe do Universitário tiveram atitudes racistas, né, porque foram vários, né, no plural, não foi apenas um, foram vários. E o Botafogo, ele foi em suas redes sociais e, claro, repudiou qualquer tipo de ato. Abro aspas para a nota do Botafogo. Lamentavelmente, voltamos a vivenciar ontem, ao término da partida, novos casos de racismo nas arquibancadas. O Botafogo repudia veementemente mais um ato criminoso, absurdo e inaceitável, além de esperar ações concretas por parte das autoridades. A equipe do Universitário, hoje na parte da tarde, também lançou uma nota oficial. Como instituição, rechaçamos o racismo em todas as suas formas e é de conhecimento público que efetivamente realizamos campanhas de conscientização para frear esse problema. E ontem no estádio, quase uma hora antes do jogo, meia hora antes do jogo, não me lembro bem, você teve os alto-falantes do estádio Monumental U falando, olha, qualquer ato de racismo tem que ser repudiado, não podemos ter nenhum ato de racismo, não façam ato de racismo, não façam atos de homofobia, qualquer tipo de ato de cunho pejorativo para qualquer pessoa. Os alto-falantes do estádio Monumental U, colocaram esses anúncios, né, essas informações para que você não tivesse nenhum tipo de ato racista. Porém, infelizmente, alguns torcedores da equipe do Universitário, após a partida, tiveram isso, né? Continuando a nota do Universitário. Queremos informar que estamos em processo de identificação das pessoas que protagonizaram enfrentamentos verbais registrados em vídeos com o objetivo de proibir o ingresso dessas no estádio. Por fim, somos categóricos em mencionar que esse fato isolado não representa em absoluto, os cerca de 60 mil torcedores que foram na tarde de quinta-feira torcer pelo maior campeão do Peru. Eu discordo que seja um fato isolado. Fato isolado é uma pessoa. Isso não foi um fato isolado. Isso aí foi um fato em conjunto. Vários fizeram isso. E eu tava vendo agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, alguns conteúdos, né, do Brasil, alguns programas do Brasil, e eu fui no GE e vi o que o Conrado Santana falou e eu concordo em gênero, número e grau. Infelizmente mesmo, você está tendo aqui na América do Sul muitos países, muitos torcedores usando os brasileiros para você atacar de uma maneira de racismo, porque a gente tem cobrado isso. A gente tem cobrado sistematicamente. Enquanto você não tiver uma regra, e eu já falei aqui, tem gente que concorda, tem gente que discorda, indo para a esfera esportiva, punindo os clubes, lembrando lá atrás o caso Aranha, quando o Grêmio foi eliminado de uma Copa do Brasil, quando uma torcedora teve um ato de racismo com o ex-goleiro do Santos à época, você teve praticamente o fim de atos de racismo nos estádios brasileiros. Então, talvez você tenha que ter uma atitude dentro de campo para poder pesar. Enquanto os clubes não forem punidos, e você pode concordar ou discordar, mas você não quer ver seu clube punido, isso não vai parar. Imaginem se o Universitário, por causa desses 100 torcedores, 70, não sabemos quantos, ao certo, 10, 15, não importa, perder pontos, o Universitário fosse eliminado da Copa Libertadores por causa disso. Pesaria, né? Esses caras ficariam marcados como os responsáveis pela eliminação do clube deles. Mas tem que acontecer algo. Enquanto você não tiver uma atitude exemplar, uma punição exemplar, isso vai prosseguir, infelizmente. Amigos, a Fute Fanatics está com várias promoções de várias camisas do Botafogo. Por exemplo, a camisa que nós jogamos ontem está em promoção. Você pode entrar lá, utilizar o meu cupom TF10FUT e você pode ganhar até 10% de desconto. Isso mesmo, 10% de desconto comprando essa camisa. Se você comprar com Pix, pagando à vista ali, você terá um desconto muito maior. São vários itens. Tem camisas que você dificilmente via, né? Uma camisa de comissão técnica branca, você pode encontrar lá na Fute Fanatics. Então, são vários itens do nosso glorioso na Fute Fanatics. Entrem lá agora. Segundo informações do jornalista Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha e do jornal Zero Hora, algo que eu vinha falando aqui no canal e comentei, acho que algumas vezes em algumas lives, é de que Botafogo e Grêmio talvez possa mudar, né, o local nesse primeiro confronto, né? Porque o Campeonato Brasileiro está pausado até o dia 27
E a primeira partida após esta pausa será Botafogo e Grêmio. Esse jogo, pela tabela do Campeonato Brasileiro, está marcado para a Arena do Grêmio. E a Arena do Grêmio não tem condições de receber essa partida. E segundo esse jornalista, o Rodrigo Oliveira, existe já uma conversa nos bastidores entre o Botafogo e a equipe gaúcha para que você tenha a inversão do mando de campo. Joga agora no estádio Newton Santos, no dia 1º de junho, e na 28ª rodada, que aconteceria esse jogo lá pelo mês de setembro, você faria o jogo acontecendo na Arena do Grêmio, se Deus quiser. Até lá, todas as coisas já estejam perfeitas no estado gaúcho. Então, é algo que depende do aval da CBF, a CBF liberar essa inversão do mando de campo, que eu acho que talvez nesse momento, como eu já falei isso aqui algumas vezes, fosse algo mais plausível, Você mudar os locais dos jogos das equipes gaúchas, você fazer essas alterações, Você faz em 3 rodadas os times do Rio Grande do Sul, quando o Campeonato Brasileiro voltar jogando fora da sua casa e no segundo turno você colocaria jogos nas casas deles. Eu acho que seria uma maneira mais tranquila, sempre falando entre aspas, de você retomar o futebol, retornar o futebol, conseguir fazer com que os times do Rio Grande do Sul eles possam novamente atuar pelo Campeonato Nacional. Mas falem aqui o que vocês acham em relação a isso. Em relação à Copa Libertadores América, um levantamento é muito importante, a respeito de quanto o Botafogo já arrecadou com a sua classificação para as oitavas de final da competição internacional. Somente a vaga nas oitavas de final, o Botafogo faturou 6,4 milhões de reais. Além disso, a Conmebol ela dá prêmio por vitórias na fase de grupos. Como o Botafogo entrou na segunda fase preliminar, jogou a segunda e a terceira, também o Botafogo teve prêmios destas partes da competição. Faturamos 2,6 milhões na segunda fase preliminar e 3,1 milhões na terceira fase preliminar. Pela participação na fase de grupos, o Botafogo faturou 15,4 milhões. Já foram 3 vitórias na competição e cada vitória vale $330 mil. Então o Botafogo faturou com essas vitórias 5,100 milhões de reais. E a classificação para as oitavas, o Botafogo já tem garantido 6,4 milhões de reais. Então, somente com a Libertadores América, o Alvinegro, o Glorioso, já acumulou 32,5 milhões de reais em premiações. Importante. E isso mostra aquele pensamento que hoje o Botafogo tem de que quanto mais você investir, mais o seu time será forte, melhor o seu time vai disputar essas competições. Então, fica aqui esses valores, A galera perguntando quanto o Botafogo já tinha arrecadado na Copa Libertadores América. Tá aí. Oitavas de final, o Botafogo já tem uma quantia bem interessante, garantida. Que a gente fature muito mais, se Deus quiser, até a final lá em Buenos Aires. E se Deus quiser, ganhando a Libertadores ano que vem, Mundial de Clubes no meio do ano, lá nos Estados Unidos. Valeu, gente. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Volto ali por volta das 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu e fui. Fogo neles. Tamo juntos.